Em uma manhã fria, no início de 1932, um amado marido amanheceu morto. Sua esposa lhe dera um chá na noite anterior, um pouco antes de dormir, e ao chamá-lo de manhã, percebeu que não se mexia e estava frio. O nome do morto era Charles Baker, e sua esposa, Marie Alexandrine, ficou desolada. Gritava e chorava inconsolável naquela manhã e depois no enterro. Pouco tempo depois, apresentou à família um homem chamado Lambert Bayer, muitos anos mais novo. Mas ele também morreu pacificamente dormindo menos de 2 anos depois. Marie era uma mulher extremamente azarada ou alguma coisa sinistra estava acontecendo? Ficaram encafifados? Vem comigo que neste episódio extra vamos saber um pouco mais sobre Marie Alexandrine Becker, conhecida como a Viúva Negra da Bélgica. Oi, gente! Bem-vindos ao Enredei, o podcast com histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de True Crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Aqui, mergulhamos nas profundezas escuras e cheias de mistérios de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe e muito mais. Reservem seu lugar na cena do crime, enquanto exploramos as reviravoltas tortuosas das investigações policiais. Em cada episódio, desvendaremos os segredos escondidos nas páginas dessas obras literárias. A ideia deste podcast nasceu da minha paixão por estes livros, que serão adaptados por mim em um formato mais atual e irão, pouco a pouco, revelar a solução de cada crime. Espero que vocês gostem tanto ou mais de mergulhar nestes mistérios quanto eu. E lembrem-se, em cada conto de assassinato, mistério e suspense, nada é o que parece. Bem, gente, o Enredei é um podcast com histórias policiais de ficção e que vem trazendo cada vez mais episódios extras com casos criminais reais inspirados ou que inspiraram as tramas de livros famosos. Por isso, quando eu perguntei se vocês achavam que a Marie era azarada ou era alguma coisa sinistra, bom, a gente já sabe que não é bem o azar que estava agindo na vida de Marie, não é mesmo? Neste episódio extra de Enredei, vamos conhecer o caso real que inspirou a trama do livro Encontro com a Morte, de Agatha Christie, e que, como no caso do assassinato no campo de golfe, traz uma mulher determinada a escapar da monotonia em sua vida, que é capaz de encontrar soluções criativas, porém criminosas, para ter uma vida mais emocionante. Recados feitos, bora para a história real. Marie Alexandrine Becker nasceu em 14 de julho de 1879, em Liège, na Bélgica. Teve uma vida razoavelmente normal até os 53 anos, quando seu marido morreu dormindo repentinamente. Pouco tempo antes, Marie fez um balanço de sua vida e concluiu que levava apenas uma vida mediana e muito chata. Ela achava que fazia muito tempo que exercia o papel de boa dona de casa, mas não tinha muito tempo para mudar isso. Antes da morte do marido, estava fazendo compras em uma mercearia próxima à sua casa, quando conheceu um homem chamado Lambert Bayer. Lambert era alguns anos mais novo e despertou uma paixão fulminante em Marie. Ela viu sua oportunidade de quebrar a monotonia e começar a viver mais intensamente. Então adivinhe, ela decidiu seguir em frente e começou um caso apaixonado com ele. Por um tempo, ela ficou feliz com a forma como as coisas estavam indo. Eles tinham que manter o relacionamento em segredo, e isso foi algo que transformou a vida chata de Becker em uma vida emocionante. Depois de um tempo, porém, o caso também se tornou comum, e Becker se cansou de ver Bayer secretamente. Ela começou a pensar no marido como um fardo, e nos anos 30 não era conveniente divorciar-se. Então Becker teve que pensar em uma outra maneira de se livrar dele.
Ela encontrou a solução numa overdose de digitalina. E o que é digitalina? Era uma droga usada na composição de remédios para o coração. Era extraída de uma planta chamada dedaleira. Virava um pó inodoro e quase impossível de detectar, porque os sintomas eram idênticos a um infarto fulminante. Mas que, se usado na dose certa, ajudava muitos pacientes com insuficiência cardíaca a prolongar e ter uma vida saudável. Retomando o fio da meada, Marie não só estava livre, como também rica, porque recebeu um valor alto de indenização de seguro de vida de seu marido. Com parte do dinheiro, Marie comprou uma elegante loja de roupas femininas em um bairro nobre da cidade. Após o processo padrão de luto, ela pôde ver Bayer abertamente. Algo que é proibido atrai. Assim que o proibido é concedido, perde parcial ou totalmente a sua atração. Esse também foi o caso do tempestuoso caso de Becker com um amante dos seus sonhos. Assim como um sonho real, desapareceu rapidamente. Mas agora ela sabia como resolver situações desagradáveis e em novembro de 1934, Bayer morreu. Por causa das duas heranças, Marie Becker tornou-se uma senhora ainda mais rica. Ela não pretendia esconder a fortuna que lhe cabia, então gastou-a em seus prazeres pessoais. Seus amigos e conhecidos ficaram surpresos ao vê-la saindo e rodeada de homens jovens e atraentes que poderiam ser seus filhos. Becker finalmente levou a vida que sempre sonhou. Mas sua fortuna diminuiu rapidamente, porque seus gastos eram muito maiores do que seus ganhos, mesmo com a sua loja fazendo sucesso. E ela se recusava a passar por momentos difíceis e ter que deixar seus prazeres lascivos por causa de dinheiro. Depois de tomar uma decisão, Becker passou a dedicar muito tempo visitando amigos e atraindo clientes para sua loja para um atendimento exclusivo. E recebia a todos com um chazinho super especial. Quando a sua amiga Marie Castadot adoeceu em julho de 1935, ela estava sentindo algumas tonturas. Marie Becker se ofereceu para cuidar dela. Apesar disso, a condição física de Castadot piorou gradativamente. Ela morreu em 23 de julho. Depois disso, algumas clientes e outras amigas morreram em um curto período de tempo. Becker conseguiu, no entanto, não ser suspeita em nenhuma vez. Em outubro de 1936, a polícia de Liège recebeu algumas cartas anônimas que acusavam Marie Becker de ter envenenado duas mulheres idosas. Mas foi o depoimento de uma amiga próxima de Becker que, ao reclamar com Marie sobre algumas atitudes de seu marido, ouviu dela que havia um jeito fácil de se livrar dele e que ela mesma já tinha usado algumas vezes, e ofereceu um pote com um pó branco inodoro. A amiga ficou espantada e resolveu contar para a polícia. Uma investigação foi iniciada e a polícia descobriu algumas mortes suspeitas. O nome de Becker apareceu na maioria dos casos. Em todas as vezes foi ela quem cuidou das mulheres ou clientes nas últimas horas. Quando a casa de Becker foi revistada, encontraram armários cheios de roupas que pertenciam às vítimas e uma grande quantidade de joias. Becker foi levada sob custódia imediatamente. Em sua bolsa foi encontrada uma garrafinha verde. Descobriu-se que era digitalina. Becker alegou que o medicamento era para uso pessoal, mas grandes doses têm o mesmo efeito que um veneno letal, fato que as autoridades estavam bem cientes. Com as suspeitas, a polícia conseguiu exumar os corpos de algumas das pessoas listadas nas cartas anônimas. A investigação dos corpos mostrou que todos foram mortos com doses letais de digitalina. Becker afirmou que era inocente, mesmo durante o julgamento, mas o júri considerou que sua culpa estava bem comprovada. Ela foi condenada à morte, mas em conformidade com a lei belga, a sua pena de morte foi convertida em prisão perpétua. De 1932 a 1936, no período aproximado de 4 anos, Marie matou 11 pessoas, mas acredita-se que o número de vítimas foi bem maior, em torno de 20 pessoas. O apelido de Viúva Negra foi dado pela imprensa. E a maioria de vocês já deve ter ouvido esse termo, né? Viúva Negra. Em vários territórios do México, Estados Unidos e Canadá, podemos encontrar uma das aranhas mais venenosas do planeta. Seu nome científico é Latrodectus
Mactans, porém é mais conhecida como Viúva Negra. Por outro lado, em termos sociais e culturais, utiliza-se este termo para descrever mulheres que cometeram assassinatos em série de seus respectivos maridos, geralmente a partir de interesses econômicos e, em outros casos, impulsionados por vingança, seja por ciúme ou algum tipo de conflito. Esse nome combina até que bem com a Marie, não acham? E Marie é uma das primeiras mulheres serial killers confirmadas e condenadas no mundo no século passado. Existem alguns estudiosos que afirmaram que há menos serial killers do sexo feminino do que do sexo masculino. Mas essa discussão vem tomando outros rumos. Abre aspas. O emprego da brutalidade excessiva é menos frequente nos delitos cometidos por mulheres, que se valem muitas vezes do envenenamento ou da asfixia. Fecha aspas. Explica Fayette Jr., professor titular de Direito Penal na PUC Rio Grande do Sul. Abre aspas. Aliás, esses métodos implicam mortes que podem ser avaliadas como resultantes de causas naturais, o que dificultaria ainda mais a sua descoberta. Fecha aspas. Se a brutalidade é menor nos métodos de execução dessas assassinas, elas tendem a ser mais cruéis que os homens na escolha das vítimas. Normalmente são pessoas do seu círculo social, principalmente aquelas que necessitem de seus cuidados ou nos membros da própria família. Abre aspas. Como um padrão, os homens tendem a atacar pessoas desconhecidas, aleatoriamente, ao passo que as mulheres encontram em pessoas próximas ou em parentes os seus alvos preferenciais. Fecha aspas. Conta Fayette Jr. Outro fato chocante sobre a psicopatia feminina apontou que algumas profissões ligadas ao cuidado do outro, como professora, babá, cuidadora e enfermeira, podem atrair mulheres psicopatas por verem nos vulneráveis suas vítimas perfeitas. Esse dado foi encontrado pela pesquisa da Universidade Penn State Harrisburg, que também concluiu ser mais difícil descobrir crimes hediondos cometidos por assassinas. Elas geralmente levam 8 anos para serem descobertas, enquanto que os homens levam em média 4. No caso de hoje, levaram 4 anos, mas porque a própria Marie foi indiscreta e contou seu segredo para uma amiga, tentando resolver o problema, entre aspas, da amiga com o marido. Voltando para o que aconteceu com Marie, ela viveu o resto de sua vida atrás das grades, mas não foi uma vida longa. Marie foi presa e condenada em 1936 e morreu em 1938. As datas dos crimes e de alguns eventos da vida de Marie variam nas fontes usadas e encontradas na internet. Usei as datas que encontrei em mais de uma fonte. Espero que tenha sido informativo se enredar na história real de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais no próximo episódio de Enredei. Lembrem-se que este foi um crime real. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio extra de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie-o diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado a todos que ouvem e apoiam o Enredei Podcast na plataforma Apoia-se. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história!